A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores. O que explica as cores de fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total liberdade ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode frequentar qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério do Senhor Deus Todo-Poderoso não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé,
também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela. Glórias ao Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70, para que o Senhor possa falar ao seu coração através de sorteios, que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro, de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. E o livro é o livro de 3 João com 1 capítulo, é o primeiro livro de hoje. E o segundo livro de hoje é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Terceira João, que contém 15 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Terceira João, que contém 15 versículos. O
presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma, muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho uma maior alegria do que esta, a de ouvir o que meus filhos andam na verdade. Esdras, vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 9. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esdras, capítulo 9. Que contém 15 versículos. A oração de Esdras. Acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, assim o misturou. Se misturou a descendência santa com os povos dessas terras. E os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Quando vi isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam diante da palavra do Senhor Deus de Israel, por causa da infidelidade dos exilados, e permaneci assentado, atônito até o sacrifício da tarde. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração 7. Senhor Deus e nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção, a libertação para uma vida de santidade e santificação em nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João,
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos pares. Logo após, eu falarei os ímpares. Seja você também parte desse rebanho. E o primeiro rebanho de hoje é o rebanho de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 6, 1 Samuel capítulo 6. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39, o capítulo 6 do livro de Samuel contém 21 versículos. A arca em Bet-Semes. Andavam em Bet-Semes fazendo a colheita do trigo no vale, levantando os seus olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, Bet-Semita, e parou ali ao lado de uma grande pedra. Fenderam a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre, e ainda junto a ela, em que estavam as obras de ouro. E puseram-nos a grande pedra no mesmo dia. Os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Vendo isso, os 5 líderes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdodes, um por Gaza, outro por Ascalon, outros por Gate, outro por Ecrom e por Ecrom outro. Rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Eclesiastes, capítulo 9. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me apareceu grande. Havia uma pequena cidade com poucos homens, veio contra ela um grande rei que cercou e levantou contra ela grandes dispositivos de guerra.
Ora, vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Contudo, ninguém mais se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu, melhor a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas mais do que o clamor do que dormia sobre os tolos. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Juízes com 21 capítulos. Capítulo 11. Juízes, capítulo 11, para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. O capítulo 11 do livro de Juízes contém 40 versículos. Jefté vence os amonitas. Disse mais a seu pai, mas concedei-me este único pedido, deixa-me ir por 2 meses, que desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e minhas amigas. Disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Ela foi com as suas amigas e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou a seu pai quando cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela jamais teve relação sexual com homem algum. Daí veio o costume em Israel de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, hoje Gileadita. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Sejam todos bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos para esses rebanhos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 28. Atos, capítulo 28, para o Rebanho Santo de número 36 e 35. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença. Aonde você estiver, Paulo chega a Roma. Portanto, quero que saibais que esta salvação do Senhor Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande discussão. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que o visitavam. Pregava o reino do Senhor Deus e ensinava com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus o Cristo, sem impedimento algum. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69, 2, 71 e 69. Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 1. Levítico, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. O capítulo 1 do livro de Levítico contém 17 versículos. Os holocaustos. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote trará ao altar, lhe torcerá o pescoço e a queimará sobre o altar, espremerá o seu sangue na parede do altar, tirará o seu papo com as suas penas e o jogará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza. Rasgará a ave pelas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo, é o holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor.
Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, que contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Título, capítulo 3, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Lembra-lhe de que se sujeitam aos governadores e autoridades, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém difame e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes e extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. Gálatas, capítulo 3, que contém 29 versículos. Os filhos do Senhor Deus. Todos vós sois filhos do Senhor Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que foste batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. O capítulo 2 contém 17 versículos. Permaneceis firmes. Devemos, porém, sempre dar graças ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para os que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Senhor Deus Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Glórias ao Senhor Deus. 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. E o livro é o livro de Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2.
Abacuque, capítulo 2, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. O castigo dos caldeus. Não levantarão todos eles contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de penhores, não se levantarão de repente dos teus credores? Não despertarão os que te farão tremer? Então lhes servirás tu de despojo, visto que despojaste a muitas nações. Os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos que nela habitam. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 53, 18, 54, 17 e 53. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos ao livro de 1 Reis. Capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Para o rebanho santo de número 18, 54, 17 a 53. 1 Reis, capítulo 21. Que contém 29 versículos. A vinha de Nabote. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita: levanta-te e desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, desceu até lá para tomar posse dela. Dirás a ele, assim diz o Senhor: não mataste e tomaste a herança? Então dirás, assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20 e 52, 19 e 51. Vamos ao livro, que é o livro de Apocalipse. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de Apocalipse para esses rebanhos que eu acabei de sortear, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Vamos ao capítulo do livro de Apocalipse, Apocalipse 22, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Apocalipse 22, que contém 21 versículos. O Senhor Jesus vem, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava essas coisas para adorar. Então ele me disse: olha, não façais isto, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora ao Senhor Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Vamos ao sorteio do livro para estes rebanhos. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias para esses rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho santo de... Neemias, capítulo 9, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Neemias capítulo 9, que contém 38 versículos. O povo confessa o seu pecado. De dia os guiaste por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para os iluminares no caminho por onde haviam de ir.
Desceste sobre o monte Sinai, falaste com eles, deste os céus, desde-lhes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Fizeste-lhe conhecer o teu santo sábado, ele deste preceitos e estatutos, a lei por intermédio de Moisés, teus servos. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e a água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. Disse-lhes que entrasse para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 2, Oséias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. O capítulo 2 do livro de Oséias contém 23 versículos. Castigo e restauração de Israel. Eu te desposarei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Eu a semearei para mim na terra, e mostrarei amor a não amada. Direi a não, meu povo, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. O livro é o livro de Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 1. Esther, capítulo 1. Que contém 22 versículos. A rainha Vaste é deposta. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, a não se revogue que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e também o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então, quando o edito do rei for proclamado por todo o seu vasto reino, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Pareceu bem este conselho ao rei e aos príncipes. O rei fez conforme a palavra de Memucã. Enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo e a cada povo segundo a sua língua, proclamando na linguagem de cada povo que todo homem fosse senhor em sua própria casa. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Lamentações com 5 capítulos, perdão. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 4, Lamentações, capítulo 4, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. O capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos.
Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filho de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice, porém, chegará também para ti. Tu embebedarás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o exílio. Ele punirá a tua maldade, ó filha de Edom. Exporá os teus pecados. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. Cantares com 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, Cantares, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. O capítulo 3 contém 26 versículos. Do livro de Cantares contém 26 versículos. O castigo de Jerusalém. Naquele dia tirará o Senhor os seus enfeites, os anéis dos artelhos, as toucas, os colares em forma de meia-lua, os brincos, os braceletes, os véus, os diademas, as cadeias, os artelhos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e os anéis pendentes no nariz. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro. O livro é o livro de 1 Timóteo. Vamos ao capítulo do livro de 1 Timóteo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Vamos ao capítulo 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, contém 15 versículos. Os deveres das mulheres santas. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus como com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último rebanho de hoje, que é o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. Vamos ao livro para os rebanhos que eu acabei de sortear. 8, 64, 9 e 63. Seja você também parte desse rebanho. Assim, de segunda a sexta, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. 2 Samuel, com 24 capítulos. Gratidão pela presença de todos vocês. 2 Samuel, capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7, que contém 29 versículos. Promessas do Senhor Deus a Davi, estando o rei Davi em seu palácio, tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos. Em redor disso, o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em um palácio de cedro e a arca do Senhor Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: vai fazer tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo... Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. E a oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão maligna, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje, para a meditação de todos vocês. E o livro é o livro de 2 Crônicas, é o penúltimo livro de hoje. E o livro de Miqueias, com 7 capítulos. 2 Crônicas. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas, 25. 2 Crônicas, capítulo 25. Que contém 28 versículos. Amazias, rei de Judá. Viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao restante dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro de Miqueias. Vamos ao livro de Miqueias, ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 2. Miqueias, capítulo 2. É o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 2 do livro de Miqueias contém 13 versículos. Não profetizeis, dizem os seus profetas, não profetizeis tais coisas, a desgraça não nos alcançará,
Acaso se dirá ao caso de Zacó, está irado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras, não fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? Há pouco, porém, se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a veste tirais a capa daqueles que passam seguros como homens que voltam. Lançais fora as mulheres do meu povo, das suas casas agradáveis, dos seus meninos, tirais a minha glória para sempre. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 9. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 6. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 11. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 28. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 1. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 3. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 21. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 22. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 9. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 2. Você que mentalizou o número 22, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 1. Você que mentalizou o número 19, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 4. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 3. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 54. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Você que mentalizou o número 9, a mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. E eu irei ler para vocês um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos e nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 3, 3 João. Você que mentalizou o 13, Êxodo capítulo 9, o 6, 1 Samuel 6, o 10, Eclesiastes 9, o 2, Juízes 11, o 20, Atos 28, o 11, Levítico 1, o 14, Tito 3, o 18, Gálatas 3, o 4, 2 Tessalonicenses 2, o 7, Abacuque 2, o 5, 1 Reis 21, o 12, Apocalipse 22, o 17, Neemias 9, o 21, Oséias 2, o 22, Esther, capítulo 1, o 19, Lamentações, capítulo 4, o 8, Cantares, capítulo 3, o 1, 1 Timóteo, capítulo 2, o 15, 2 Samuel 7, o 16, 2 Crônicas 25, o 9, Miqueias, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais
seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300 e até a 1h12 da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Amém. Em Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também da Inglaterra, do Canadá, da Itália, da França, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, da Turquia, do Japão, vocês também do México, de Moçambique, Angola e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.